Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma campanha maravilhosa na presença do Senhor. Hoje é segunda-feira, inicia hoje a nossa campanha poderosa, baseado em Timóteo 2. Essa semana nós vamos fazer uma sequência de live, 6 horas da manhã, meio-dia, 10 horas da noite. E Deus vai falar grandemente na sua vida. Se você entrou aqui, não foi por acaso. Se você entrou aqui, não foi por acaso. Deus vai falar grandemente. Essa semana Deus quer entregar grandes coisas na tua mão. Aquela bênção que você vem pedindo, aquela cura. Ei, tem pessoas aqui que precisam ser curadas na presença de Deus. E Deus vai falar grandemente aqui nessa manhã. Lembrando que essa semana nós vamos fazer essa campanha, onde que o extraordinário vai acontecer nas nossas vidas. O extraordinário vai acontecer na nossa vida. Se você quer buscar algo direto dos céus, você precisa permanecer nessa live. Permaneça nessa live, porque Deus vai falar grandemente. É algo que Ele vai entregar essa semana, que nós viemos buscando realmente a graça do Senhor. Nós estamos cansados de viver o básico. Nós estamos cansados de viver o simples. Nós estamos cansados de viver aquilo que não é do Senhor. A palavra de Deus fala que Deus, Ele é dono do ouro e da prata. E que nós temos que colher o melhor dessa terra. E a pergunta que eu deixo para você está colhendo o melhor dessa terra? Você está buscando, você está recebendo aquilo que Deus tem preparado para nós? Então essa campanha dessa semana vai ser maravilhosa. Hoje, agora é a live número 1. Só que essa semana vai acontecer 15 lives. 6 horas da manhã, meio-dia, 10 horas da noite. Você precisa parar um tempo para assistir uma dessas lives, porque essas lives ela pode transformar a sua vida. Pode ser que o que vai ser dito aqui vai mudar realmente o seu estado hoje. Vai mudar o seu estado hoje. Então já me segue aqui, já manda coração, deixa seu pedido de oração. No final nós vamos orar. Nós vamos orar no final. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Só que tudo que nós falamos aqui para crescimento, tudo que nós falamos aqui para edificação da nossa vida, tudo que nós falamos aqui para realmente mudar os nossos corações, ele é baseado na palavra, baseado na Bíblia, baseado. Bom dia, Lemos, tudo bem? Uma ótima semana extraordinária para você, Lemos. E o tema dessa semana é assim, ó, não desista do processo. Tem gente desistindo do processo e não vai conseguir viver o propósito. Tem gente desistindo do processo e não vai conseguir viver o propósito. É forte, hein? É forte. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso. Maravilhoso. E Deus tem falado muito sobre. Tem gente desistindo do processo e não vai viver o propósito. Tem gente desistindo daquilo que Deus já colocou na sua mão. Tem gente que está desistindo daquilo que Deus já colocou na sua mão. Eu vou ler só um pedaço e aí eu já vou trazer para você o estudo que Deus vai mudar o seu dia e a sua semana. Se você entrou aqui nessa live querendo uma resposta diretamente dos céus, olha o que Deus tem para falar para você. 2 Timóteo 1.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graças, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e dele Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, mas as minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para quem transborde de alegria, pela recordação que guarda de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lorde e tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também em ti. Só até aqui. Vou resumir para você o que Deus vai fazer grandemente. Para quem não sabe, Timóteo fala sobre uma bênção hereditária, uma bênção que parou pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice. E aqui a gente pode ver uma palavra de fé. Uma palavra que aquilo que Cristo colocou na sua avó e na sua mãe estava descendo para Timóteo. E que a palavra que a pergunta que eu falo para vocês hoje é: o que você trouxe da sua avó e da sua mãe? Aqui Timóteo fala que ele trouxe coisas boas, que ele queria trazer as bênçãos, que eles queriam trazer realmente toda aquela bênção que Deus já tinha dado para sua avó e para sua mãe. E tem pessoas aqui que estão trazendo problemas hereditários, bloqueios emocionais de vó, de mãe, de pai, de vô. Tem pessoas aqui que falam de boca cheia que, eu sou, como é que fala? Eu sou igual a minha mãe, sem paciência. Eu puxei a minha avó. Minha avó era assim também. Só que aqui Timóteo fala de coisas boas. Você está falando de coisas ruins. Você está falando que você está declarando que você vai ter a mesma vida que a sua avó e a sua mãe tinha. E baseado na palavra, eu vou trazer explicações para você. Timóteo traz uma palavra muito forte de fé, coragem, propósito e perseverança. Paulo escreve a Timóteo lembrando que ele não poderia deixar o medo apagar aquilo que Deus havia colocado dentro dele. Tem pessoas que parou de viver o processo por medo. Tem pessoas que parou de viver aquilo que Deus já tinha reservado por medo. E Deus está falando para vocês aqui nessa manhã que Ele quer que você avive o dom que Ele te deu. Tem pessoas aqui que têm o dom de orar. Tem pessoas aqui que têm o dom de louvar. Tem pessoas aqui que têm o dom de servir. Tem pessoas aqui que é do ministério e está afastada dos caminhos do Senhor. E Deus fala para você nessa manhã que hoje é o momento de voltar para a presença. Tatiane, hoje é o momento de voltar para a presença. Lisane, hoje é o momento de voltar na presença. Silvana, hoje é o momento de voltar para a presença. Vocês precisam voltar para a presença porque o tempo está acabando. O tempo está ficando curto. E nós precisamos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso te lembro que despertes os dons que existem em ti. Paulo está dizendo, em outras palavras, para Timóteo, não deixe aquilo que Deus colocou em você morrer. Não deixe os sonhos morrer. Não deixe as suas conquistas ficar para trás. Não deixe que Deus não cumpra a promessa na sua vida. Deus está falando com grandes pessoas aqui nessa noite, nessa manhã. Não deixa o processo parar você, o medo parar você. Paulo está dizendo em outras palavras, Timóteo, não deixa aquilo que Deus colocou em você morrer. Talvez você esteja passando por um momento em que está cansado, desanimado ou até mesmo pensando em desistir. Mas essa palavra nos ensina que
O momento difícil não significa que o propósito de Deus acabou. O propósito ainda não acabou. Deus vai fazer grande coisa na sua vida. Deus vai falar para você grandemente. Deus vai te dar direcionamentos, crescimentos, palavras, oportunidades. É só você querer. Deus está entregando grandes coisas aqui nessa manhã para pessoas. Deus está falando diretamente para pessoas aqui que não é o momento de parar. Ei, não é o momento de parar. Não é desistir, não pode desistir. Ei, Ariane, não pode desistir. Ei, Maria, não pode desistir. Jéssica, não pode desistir. Fran, não pode desistir. Não pode desistir. Só vive o propósito quem passa pelo processo, Ariane. Só vive pelo propósito quem passa pelo processo. Pois isso lembra que despertes os dons que Deus existe em ti. Não deixe o medo dominar você. Paulo declara, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas deu fortaleza, de amor e de moderação. Não deixe o medo parar. Ei. Bom dia, Diego. Tudo bem? Como é que você tá, meu garoto? Vamos orar mais uma vez, hein? O culto ontem foi poderoso. O culto ontem foi poderoso. Não desista do seu processo. Tá chegando. Tá chegando. Se você tá nessa live aqui, ó, vem me servir, porque maior é aquele que serve. Me segue aqui para ajudar o TikTok a entregar essa live. Manda aqui seu pedido de oração, porque eu tô levando nos cultos de noite, eu tô orando por vocês, para Deus abençoar a vida de vocês e me dar o máximo de coração aqui, para que essa live alcance mais pessoas. O máximo que você puder. Nós vamos orar. E seu filho ainda vai sair essa semana. Seu filho vai sair essa semana, Jéssica. Nós vamos orar. Ariane, você não vai desistir. Você não entrou aqui nessa live por acaso, Ariane. Vocês não entraram aqui nessa live por acaso. Hoje é o primeiro dia da campanha. Hoje é o primeiro dia da campanha. Vai ser 5 dias de campanha, 6 horas da manhã, meio-dia e 10 horas da noite. E Deus vai falar grandemente com pessoas aqui. Deus vai falar grandemente com pessoas aqui. Não desista. Não desista, Fabiana. Não desista. Paulo fala para Timóteo avivar o dom que existe dentro dele. Tem pessoas aqui que Deus vai voltar ao primeiro amor. Tem pessoas aqui que saiu da igreja e servia lá. Ariane, hoje foi o último dia. Se você ficar aqui até o final, nós vamos fazer uma oração. E hoje foi o último dia que você vai ter esse tipo de pensamento. Você vai voltar a dormir. Grandes coisas vão começar a acontecer com você nessa semana, se você participar dessa campanha. E é gratuita. Aqui eu não vou pedir nada, aqui eu não vou nada, é só para edificação do nosso coração, do nosso espírito. Paulo fala para Timóteo, aviva o dom. Isso significa que algumas coisas que Deus colocou dentro de nós precisam ser alimentadas novamente. Talvez você tenha perdido a vontade de orar, talvez você tenha perdido a esperança, talvez tenha parado de sonhar, talvez tenha deixado de acreditar em você mesmo. Hoje Deus está dizendo, avive. Não enterre aquilo que Deus confiou a você. Não tenha vergonha do seu propósito. Não tenha vergonha, gente. Ei, não tenha vergonha de viver aquilo que Deus colocou no seu coração. Enquanto você está tendo vergonha, tem pessoas que estão vivendo o extraordinário. Enquanto você está tendo vergonha de declarar que Jesus
é o seu único caminho, é a sua única saída, tem pessoas vivendo o extraordinário. E por que você não está vivendo o extraordinário? E por que você não está vivendo o extraordinário? Eu também já tive crises de ansiedades. Eu também já fiquei desanimado. Eu também já perdi tudo. Mas quando eu entreguei minha vida verdadeiramente na mão de Deus, Deus fez o extraordinário. Extraordinário, Ariane. Extraordinário, Cauã. Extraordinário. Deus está entregando aqui uma palavra poderosa para algumas pessoas. Extraordinário. Quem aqui, Eduardo, cansou de viver o básico, o simples? Quem aqui cansou de viver o simples? Recebe dia 5, acaba dia 6. Recebe dia 20, acaba dia 21. Junta dinheiro para comprar alguma coisa, sei lá, móveis novos, uma televisão nova, acontece um imprevisto, alguém fica doente, tem que gastar o dinheiro. Quem aqui está vivendo o básico e cansou de viver o básico? Quer viver realmente, Murilo, Eduardo, Irma, Jéssica, uma vida extraordinária? Quem aqui crê que a sua vida pode mudar em 5 dias? 5 dias, Isabelle. 5 dias. Se eu falar para vocês que nós vamos terminar essa campanha na sexta-feira e coisas extraordinárias vai acontecer na vida de pessoas aqui. O meu foco aqui nessas lives, sabe o que é? Transbordar na vida de pessoas. Transbordar na vida de pessoas, Fran. Sabe o que é transbordar? É fazer você acreditar que ainda dá para conquistar. Ainda dá para conquistar. Ainda dá para fazer mais coisas. Ainda dá para ser salvo. Ainda dá para servir na igreja. Ainda dá para servir o Senhor. Ainda dá para fazer. Ainda dá. Talvez você tenha perdido a vontade de orar. Talvez você tenha perdido a esperança. Parado de sonhar. Talvez você deixou de acreditar em você mesmo. Deus está falando com pessoas aqui, hein? Talvez você parou de acreditar em você mesmo. Não tenha vergonha do propósito. Paulo também fala para Timóteo não se envergonhar do testemunho do Senhor. Isso é muito forte porque às vezes quando enfrentamos dificuldade, começamos a questionar a nossa própria caminhada. Quem aqui já não achou que Deus não estava no negócio? Jânia, quem aqui achou que Deus não estava no propósito? Quem aqui achou que Deus não estava no projeto? Nós somos humanos, nós somos falhos. Nós falhamos mesmo. Às vezes nós pensamos, nossa, será que Deus está nisso? Será que Deus vai abençoar isso? Mas aí, Deus manda te dizer assim, ó, não abandone sua identidade por causa da pressão. É forte, hein? Não abandone o que Deus colocou no seu coração, o seu sonho, a sua vontade, o seu desejo por causa de pressão. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. A minha pergunta para você é: você vai permitir? Você vai permitir, Eduardo? Vai permitir, Isabelle? Jéssica, seu filho vai sair essa semana. Assim diz o Senhor. Seu filho vai sair essa semana. Permaneça firme. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou, Jéssica. Eu creio, Eduardo.
Fique até o final da oração. Nós vamos fazer uma oração poderosa e eu creio que Deus vai mudar a vida de pessoas aqui nessa manhã. Não abandone a sua identidade por causa da pressão. Você pode estar passando por uma luta, mas luta não muda quem Deus chamou você para ser. Nós vamos orar, Letícia, pelo seu casamento em nome de Jesus. E Deus vai fazer grandes coisas aqui. Permaneça até o final. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece parado, mas Deus não está parado. Talvez você esteja cansado, mas o propósito não morreu. Talvez você esteja enfrentando oposição, mas aquilo que Deus colocou dentro de você continua aí. Não desista agora, não desista. Essa palavra aqui é baseada em Timóteo. Você acha que se Timóteo tivesse desistido, Paulo estaria falando sobre ele? Ah, Jéssica, se você soubesse o que Deus quer fazer na sua vida, Eduardo. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Deus, às vezes, coloca nós lá embaixo para que nós entendemos. Para que nós entendemos que sem Ele, Fran, não tem como seguir. Não tem como. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece parado. Olha o que Deus fala. Mas Deus não está parado. Deus, ele não dorme, ele não descansa. Deus, ele não dorme, ele não descansa. Deus, ele não dorme, ele não descansa. Ele é o único que fica 24 horas cuidando da gente. E você acha que ele desistiu de você? Você acha, Frank, que Deus desistiu de você? O propósito não morreu. Talvez você esteja enfrentando oposição, mas aquilo que Deus colocou dentro de você continua aí. Não desista agora. Mesmo Deus começou a obra, ele é poderoso para sustentar. O mesmo Deus que começou, a obra, ele é o mesmo Deus para cumprir. Você não vai mais viver o básico. Você não vai mais viver o básico. Para quem quer entrar no meu grupo de WhatsApp, manda um direct para mim, que é só mandar assim, ó, eu quero participar do código do o código do reino. Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, onde que eu dou ensinamentos, né, diariamente para todo mundo que está lá no grupo. Então só me manda uma mensagem aqui, eu vou mandar um número de WhatsApp, vocês vão adicionar e eu vou mandar o link do grupo, tá bom? Nós vamos ficar mais próximos, Eduardo. Nós vamos conversar mais diretamente. Uma vez por semana eu abro uma live no Zoom particular só com esse pessoal do grupo, pra gente falar, dar direcionamentos, de crescimento, tá? É só mandar aqui, ó, um direct. Manda um direct pra mim aqui, eu mando um WhatsApp, vocês adicionam, vocês me chamam aqui e eu coloco vocês no grupo. Não desista agora, o mesmo Deus que começou a obra, ele é poderoso para sustentá-la. Avive o dom que há em você. Recupere a fé. Levanta a cabeça. Volte a orar. Volte a acreditar. Volte a caminhar. Porque Deus não te chamou para viver dominado pelo medo, mas para caminhar em poder, amor e equilíbrio. Deus não chamou você para ter medo. Deus não chamou você para ter medo. Ei, todo medo, toda opressão, toda desconfiança vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Quem mandou a mensagem, depois eu vou mandar o número, tá bom? Quando acabar a live aqui.
É só mandar lá que quer participar do grupo Código do Reino. E lá vocês vão ter uma proximidade. Uma proximidade comigo. Se vocês não entender o que Deus está falando nessa manhã para vocês aqui, ó, nós já vamos orar, tá bom? 5 minutos nós já vamos orar aqui já. Porque Deus não te chamou para viver dominado pelo medo, mas para caminhar em poder, amor e equilíbrio. O medo pode bater na sua porta, mas quem decide se ele entra é você. Deus já colocou dentro de você aquilo que é necessário para continuar. Então, avive o dom, fortaleça sua fé e não desista do propósito. Deus já falou já. Deus já decretou que você vai ser mais que vencedor. Deus já falou. Cadê a moça que falou aqui que ela estava desistindo? Tem uma moça que falou no começo da live aqui que ela falou que estava desistindo desde o começo do ano. Nós vamos orar, Marcos. E Deus vai abençoar seu casamento. Deus é o Deus da restituição. Deus é o Deus do renovo. E Ele vai fazer grandes coisas na sua vida aí. Nós vamos orar, Marcos. Será que ela saiu? A moça que falou que desistiu desde o começo do ano? Se ela voltar aqui, vou dar uma palavra para ela. O medo pode bater na porta, mas quem decide se ela entra é você. Deus já colocou dentro de você aquilo que é necessário para continuar. Então vive o dom, fortaleça sua fé e não desista do propósito. Você não recebeu o espírito de medo. Você recebeu poder, amor e equilíbrio. Ei, olha o que Deus fala para vocês. Você não recebeu o espírito de medo. Vai restaurar, Viviane, em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui. Me segue aqui para você não perder essa campanha. Para quem não sabe, essa semana nós estamos começando uma campanha hoje, tá? 3 horários. 6 horas, meio-dia e 10 horas da noite. E o propósito é que, ó, só vive o propósito quem não desiste do processo. E essa semana eu falei que até sexta-feira Deus vai fazer coisas extraordinárias, Letícia. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Reacenda aquilo que você deixou esfriar. Desperte os dons de Deus que existem em você. Existe algo que você começou e abandonou. Olha o que Deus está falando aqui. Tem pessoas que abandonou o projeto que Ele deu. Tem pessoas que abandonou o projeto que Deus deu. Tem pessoas que pediu para Deus dar algo extraordinário. E quando Deus deu, abandonou. Abandonou Letícia. Abandonou Eduardo. Abandonou José. Abandonou Luciana. Abandonou. Existe alguém que começou e abandonou um projeto, um chamado, uma disciplina, uma vida de oração. Volte a fazer. Não precisa começar grande, comece hoje. Comece pequenas coisas. Ei, comece aos poucos. Sabe como que você pode mudar sua vida hoje? Olha Deus falando com pessoas aqui. Sabe como que você pode mudar sua vida hoje? Parando de falar seu sonho para as pessoas erradas. Parando de andar lugares que Deus não se agrada. Deus não agrada que você anda naquele bar. Deus não agrada que você vai para aquele rolezinho da noite, aquele barzinho. Deus não agrada de bebida. Deus não agrada de cigarro. Deus não agrada de fofoca. Ei, muda sua vida hoje. Sai desse ciclo de amizade tóxico. Sabe aquela amiga sua que fala que você adora ela, só que vive metendo pau em você?
Sabe aquele amigo seu que você compra alguma coisa e tem inveja de você? Sabe aquelas pessoas que dão palavra de derrota? Ei, presta atenção. Saia do ambiente que Deus não está lá. Você sabe o que Deus está falando. Você sabe o que é com você. Saia daquele ambiente que não é mais para você. Deus não quer você mais naquele ambiente. Deus não quer você mais andando com essa pessoa. Mude a sua estratégia, mude a sua rota. Porque se você mudar a sua rota, Deus vai mudar os seus planos. E Deus vai abençoar os seus planos. Então que você entenda o que Deus quer falar com você aqui nessa manhã. Nós já vamos orar, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Escolha uma coisa que você abandonou de um passado concreto nessa semana. Olha, você tem que largar de fazer coisas que não agradam a Deus e você tem que voltar a fazer uma coisa que agrada ao Senhor. O que agradaria a Deus hoje, no dia de hoje? Escreve aqui, quem está na live aqui, escreve aqui, ó. O que agradaria a Deus se você fizesse algo para Deus hoje? Quem escrever aqui eu vou ler. O que mudaria na sua vida hoje? Falar assim, olha, se eu fizer isso para Deus, Deus vai ficar contente. Coisas que eu não fazia mais. Mas se eu fizer para Deus, Deus vai se agradar. Maravilha, Jéssica. Maravilha, Jéssica. Maravilha, Eduardo. Voltar para casa dele. Santificação, intimidade com Deus. Ei, Eduardo, sabe como Deus quer falar com você na intimidade? Ó. 3 horas da manhã. Eu fiz 2 campanhas, 3 horas da manhã, semana passada e semana retrasada. O que Deus falou comigo na madrugada. Sabe por que na madrugada? Porque na madrugada é aonde que existe o silêncio do mundo. E Deus fala grandemente. Ei, você não precisa às vezes de profeta. Você não precisa de pastor. Você não precisa de outras pessoas para receber uma palavra de Deus. Isso, Letícia. Parar de questionar o propósito que Deus tem na sua vida. E começar a agradecer. 3 horas da manhã, pode fazer. 3 horas da manhã. Oração. Joelho dobrado. Você vai ler qualquer texto da Bíblia e vai orar. Ah, mas eu não entendo. Ora. Eu também não entendia. E para finalizar, pare de pensar em desistir. Paulo estava ensinando Timóteo a permanecer firme, mesmo diante da dificuldade. Nem todo dia você terá vontade. Nem todo dia será fácil. Nem todo dia você verá resultado. Mas perseverança e continuar mesmo quando a emoção diz para parar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para quem é mãe. Para quem é mãe. Quando o seu filho está com fome, você deixa de dar comida para ele porque você não está com vontade? Quando o seu filho está com sede, você deixa de dar água para ele porque você está com preguiça ou você está cansada? Então entenda aqui o que Deus quer falar com vocês. Não deixe se alimentar da palavra de Deus porque vocês não estão com vontade. Nós vamos orar, Souza. Nós vamos orar em nome de Jesus. Já vai acontecer a oração, que falta 2 minutinhos. Não deixa de fazer aquilo que vai mudar o seu dia. Você tem que ter sede da palavra.
Você tem que ter fome da palavra. Porque só assim você vai se fortalecer o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, para você prosseguir. Nem todo dia você terá vontade, nem todo dia será fácil, nem todo dia você verá resultado, mas perseverança e continuar, mesmo quando a emoção diz para parar. Declare durante sua semana: eu não vou desistir daquilo que Deus colocou em minhas mãos. Eu não vou permanecer, vou avançar, vou cumprir o propósito de Deus que colocou em mim. E a palavra que eu deixo para vocês hoje, nessa manhã, que nós já vamos orar aí. Mude o medo pela fé. Mude a acomodação por atitude. Mude a vontade de desistir pela decisão de permanecer. Essa semana não precisa apenas ser mais uma semana. Pode ser a semana. Olha o que eu falei para vocês no começo. Pode ser a semana que você decide em reacender aquilo que Deus colocou dentro de você. Não vai ser mais uma semana. Vai ser a semana. Quem permanecer firme comigo aqui, nem que vocês não consigam entrar todos os dias, todos os horários, mas entre todos os dias. Faça um voto. Estarei lá às 6, ou a meio-dia, ou às 10 horas da noite. E Deus vai falar com vocês grandemente. Não deixa de me seguir aqui. Não deixa de mandar um direct para entrar no meu grupo. Venha para perto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós vamos orar, Karine. Eu quero ver duas pessoas, pelo menos duas pessoas responder. Quem ama quer estar perto ou longe? Responde para mim aqui duas pessoas. Quem ama quer estar perto ou longe? E por que você está afastado dos caminhos do Senhor? E por que você ainda não voltou para a casa do Pai? E por que de vez ontem você ir na igreja, você ficou no celular vendo Reels? E por que de vez você ir lá na igreja, você ficou na casa do seu amigo? Ei, prioridade. Você quer que Deus tenha prioridade na sua vida, mas você não tem para Ele. Nós vamos orar agora, Davi. Falta 1 minuto. Prioridade. Quer crescer na presença do Senhor? Quer prosperar financeiramente, espiritualmente, familiar, relacionamento? Quer restaurar seu casamento? Seu esposo foi embora? Sua mulher foi embora? Quer restaurar? 5 dias de campanha. 5 dias, Karine, de campanha. 5 dias, Souza. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai ver. Olha, vocês vão ver. E se não acontecer, vocês podem vir aqui e me xingar. Vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa semana na vida de vocês. Sabe por quê? Porque nessa live passou aqui mais de 1.000 pessoas desde que eu abri ela. Nessa live passou mais de 1.000 pessoas. Deve ter umas 10 a 12 aqui que tá até o final. Sabe por quê? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E se você está aqui nessa live agora e vai receber essa oração, é porque você foi escolhido. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Não ore de olho aberto. Não seja desobediente. Feche seus olhos. E quem ama, quer estar perto, me manda um direct aqui. Vem estar perto daquele que está falando uma palavra diretamente de céus aqui. Um direct. Vou mandar um número de WhatsApp. Vocês vão entrar no grupo. Só eu falo lá. Uma vez por semana nós vamos se encontrar. E Deus vai fazer o extraordinário.
Vamos orar. Pai, a Ti rendo graças, porque Tu és bom e o Senhor sempre nos ouve, Senhor Jesus. Pai, eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem queimado no meu coração palavras novas, Pai, direcionamento novos, entendimento novo, Senhor Jesus. E aqui, Senhor Jesus, nessa manhã, o Senhor preparou algumas pessoas, nem todo mundo, Pai, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. E essas pessoas que estão aqui escutando essa oração, elas foram escolhidas a dedo pelo Senhor. O Senhor já chamou elas pelo nome, no ventre da barriga da mãe, aonde que lá o Senhor já tinha escolhido ela para viver o extraordinário. Mas a vida, Senhor Jesus, trouxe direcionamentos diferentes. E hoje essas pessoas, Pai, que estão aqui recebendo essa oração, Pai, diretamente dos céus, tá recebendo a tua palavra, Pai, o teu ensinamento de crescimento, de prosperidade. Elas não viverão mais o básico. O básico não faz parte mais da vida delas. Elas não receberão dia 5 e acabar o dinheiro dia 6. Elas não receberão dia 20 e acabar o seu dinheiro no dia 21. Elas não perderão carro, casa, não perderão relacionamentos, não perderão noite de sono, porque a palavra do Senhor invadiu o coração dela. E aquele coração que estava vazio, Senhor Jesus, preencheu de uma forma que só o Senhor sabe, Deus. Deus amado, Deus querido, Pai, essa vida dessas pessoas que pediram oração, Pai, que estão com filho internado, Senhor Jesus, que estão com filho entubado, que estão com filho, Pai, enfermo. Que essa semana eles recebam, Pai, o extraordinário do Senhor. Uma notícia maravilhosa. Que o filho saiu da intubação, que o filho saiu do internamento, que o filho recebeu alta, Senhor Jesus. Pai, eu declaro nessa manhã, assim como o Senhor tem feito na minha vida, Pai, faça na vida delas, Pai, o extraordinário, Senhor Jesus. Relacionamentos quebrados, Pai. Volta, tira o coração de pedra do cônjuge, Pai. Coloca um coração de carne. Nós precisamos, Pai, entender que não há tempo, Senhor Jesus, para discussões, não há tempo para brigas, não há tempo para discórdia, Senhor Jesus. E eu creio, Pai, que grandes coisas farão aqui, Senhor Jesus. Essas pessoas voltarão aqui, Pai, e vai dar o seu testemunho, mas não é para edificar o meu nome, Pai. E sim para edificar o seu, Pai, porque maior, Pai, é o Senhor do que eu, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, que elas venham vivenciar um dia maravilhoso na Tua presença, que elas venham, Senhor Jesus, vivenciar, Senhor Jesus, uma semana, Pai, de bênção, uma semana de conquista, uma semana de boas novas, Senhor Jesus. A partir de hoje, boas novas na vida delas, Senhor Jesus. Receberão ótimas notícias, Senhor Jesus. Receberão ótimas oportunidades. Pessoas que estão desempregadas, Pai, essa semana, Pai, não é a outra, Senhor Jesus. Essa semana vai arrumar um emprego na melhor empresa, Pai, porque o Senhor declarou, Pai. O Senhor falou aos nossos corações. O Senhor queima, Senhor Jesus, grandeza aos nossos corações, Pai. E nós cremos, Pai, que assim seja feito a Tua vontade, Pai. Faça, Pai, dessas vidas um vaso novo na mão do oleiro, moldando, Senhor Jesus, desenhando, Senhor Jesus. Assim como diz o Senhor, Pai, para nossas vidas, que o Senhor está conosco, desde ao acordar, ao dormir, ao deitar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas venham entender o propósito de cada um na vida delas, Senhor Jesus. Toque no coração delas, Pai. Volte, Senhor Jesus, ela ao primeiro amor. Volte ela, Senhor Jesus, ao primeiro amor com o Senhor. Aquele momento de intimidade, Senhor Jesus. Aquele momento que só elas querem ter no particular, Senhor Jesus. E eu creio que essa semana pessoas escutarão a voz de Deus. Pessoas escutarão sinais, verão sinais, Pai. E que elas voltem aqui para testemunhar, Senhor Jesus, para que o seu nome seja engrandecido. Em nome do Pai, em nome do Filho, eu declaro que essa manhã seja uma manhã abençoada em nome de Jesus. E sejam abençoados em nome de Jesus. Que vocês tenham um ótimo dia. E assim como eu faço em todas as lives, aqui eu faço um ato de fé. É um ato de fé, Maria. É um ato de fé, Letícia. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você vai levantar sua mão direita. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. E Deus vai receber o que eu vou falar aqui agora. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você vai levantar sua mão direita. Se você nunca levantou a sua mão para declarar que Deus
Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus que vai te salvar. Ele é o Deus que vai mudar todo a sua situação atual. Se você nunca levantou, você vai levantar agora também. Levanta a mão. E nós vamos orar mais uma vez. Pai, essas pessoas que estão de mão levantada, aceitando o Senhor como Jesus Salvador da vida delas, Senhor Jesus. Algumas pessoas estão paradas. Quem ama, Senhor Jesus, quer estar perto, não quer estar longe. E essas pessoas decidiram estar perto do Senhor, Pai. Pai amado, Pai querido, Pai, que elas venham ser fortalecidas na Tua presença, Pai. O inimigo, a partir de hoje, vai tentar contra a vida delas. Mas eu sei que o Senhor vai mandar os seus anjos, Pai, protegê-la. Pai, escreve o nome de cada pessoa no livro da vida. Que a partir de hoje elas venham a viver uma vida na tua presença, uma vida em Cristo, em nome de Jesus. Obrigado. Ótimo dia para vocês. Lembra de me seguir aqui. Lembra de mandar um direct para vocês entrar no meu grupo. Eu vou mandar agora, tá bom? Já o número para vocês entrarem, para vocês participar. E vocês vão fazer um acompanhamento comigo, de perto, direcionamentos de relacionamento, direcionamentos de emprego, de empreender, crescimento financeiro, vai ser bênção. É só mandar, faça o simples. Manda uma mensagem aqui e entra no meu grupo. Pessoal, um ótimo dia. Ei, tem pessoas que vai receber bênção hoje aqui, viu? Tem pessoas que vai receber bênçãos hoje aqui. E se vocês receber, volte aqui, comenta. Volte aqui, comenta. Pessoa, eu não sou pastor. Ah, tem gente perguntando se eu sou pastor. Eu não sou pastor. Eu só sou um amante da palavra. Eu só sou um servidor de Cristo. Eu estou vindo aqui só para servir mesmo. Não sou pastor, não sou obreiro, não sou profeta. Mas Deus fala através da minha boca, em nome de Jesus. Porque nós estamos buscando. E o joelho está sendo dobrado. Que bênção, Eduardo, que bênção. Que Deus faça grande coisa na sua vida, viu? Eu sou porque Deus tem mudado a minha vida, Eduardo. E maior é aquele que serve. Eu tô vindo aqui só para servir mesmo. Só para servir. Nós fizemos 2 semanas de campanhas, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu tava todo dia aqui firme e forte. E pessoas aqui receberam Jesus, aceitaram Jesus. Pessoas foram curadas. Eduardo, eu vou te dar um direcionamento. Antes de você voltar com a sua ex, volte firme para Cristo. Deus não vai te devolver sua esposa, sua namorada, senão você não voltar para Cristo primeiro. A mudança não é a outras pessoas que tem que mudar. Nós. Primeiro nós mudamos. Só que para nós mudarmos, nós temos que viver uma vida verdadeiramente fiel na presença de Deus. Só assim que as coisas vão mudar. Só assim. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Deixa eu desligar aqui. Fique com Deus.